Ó, você que tem crianças e adolescentes usando a internet, provavelmente já se deparou com a curiosidade deles e a sede de interagir, né? Recebendo, postando conteúdo na rede. Mas muitos jovens caem naquela tentação de se expor demais. Isso está tão comum que intrigou a psicóloga Camila Figueiredo, que está aqui com a gente para falar sobre limites e superexposição na internet. Obrigada pela tua presença, Camila. Eu agradeço a oportunidade também. Que bom. A gente quer a sua participação no WhatsApp 4888226543. Conta aí o seu relato, viu, se você está passando por essa situação. A Camila Figueiredo está lançando o livro nessa quinta-feira. Camila, você estuda já há algum tempo sexting. É uma expressão que quer dizer enviar, postar, receber, compartilhar imagens íntimas, é isso mesmo? Como é que os jovens brasileiros estão lidando com isso? Então, na pesquisa, eu fiz uma pesquisa com adolescentes, eu apliquei um questionário para ver o que eles estão pensando, o que eles compreendem com relação a essa questão. O que a gente pode perceber nessa pesquisa é que por eles terem nascido já num mundo onde tem internet, onde eles têm acesso facilitado à internet, aos aplicativos, para eles estar postando, mandando mensagens é uma coisa normal. É como antigamente nós mandávamos cartas para as pessoas. Claro. Então, é uma coisa do dia a dia, uma coisa que faz parte da vida deles. A internet, as redes sociais. Só que esse acesso a esse mundão que tem, porque, nossa, na internet a gente sabe que tem de tudo, né? Tem conteúdos que a gente pode ter acesso, que o adolescente pode ler, tem outros que não. E se não tiver orientação dos pais ou de um adulto para trabalhar e para acessar e ter contato com esses conteúdos, incluindo também a questão da pornografia, do sexo, claro, enfim, questões íntimas, eles podem se colocar, assim, em situação de risco. E o que a gente tem notado, teve uma pesquisa que eu utilizei alguns dados, uma pesquisa do Unicef, né? E também os dados da minha pesquisa mostram que os pais supervisionam muito pouco, são pouquíssimos pais que estão juntos, estão observando, estão vendo, e isso é perigoso. É perigoso, porque o adolescente está numa fase de transição. Ele não é mais criança, mas também não é adulto. Então, ele está se descobrindo, tem a questão da sexualidade que ele está se desenvolvendo. Então, tudo isso deixa ele mais vulnerável. Né? Ele tem a tendência a achar que não vai acontecer nada de ruim, que alguém sempre vai resolver os problemas para ele, ao mesmo tempo que ele está explorando outras coisas e buscando construir sua personalidade. Então, ele não tem tanta ideia das consequências disso, né? A questão da responsabilidade mesmo. Eu achei interessante, Camila, como é que foi que esse assunto começou a te interessar? Como é que esse tema começou a te fisgar, assim? Você teve contato com adolescentes? Sim, então, eu trabalhei antes de eu entrar no mestrado, porque o livro nasceu a partir de uma pesquisa do meu mestrado, né? Da minha dissertação de mestrado. E eu trabalhei por 4 anos no Núcleo de Educação e Prevenção, que agora eles mudaram o nome, Núcleo de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola. Então, nesse núcleo, a temática com a qual eu mais trabalhava era a sexualidade. E surgiu, então, nessa caminhada, um caso de uma adolescente de 12 anos que postou uma imagem íntima dela no Facebook. E essa imagem foi parar em todos os celulares da escola. Então, a família e a direção da escola nos procurou para dar os encaminhamentos nesse caso. E ao conversar com a menina, ela me disse que ela tinha colocado a foto no Facebook, mas ela achava que somente ela e alguns amigos teriam acesso. Então, seria 12 anos de idade. 12 anos de idade, seria privado. E aquilo me intrigou. Eu fiquei um tempo com aquela pergunta na cabeça, não sabia como responder, não entendia por que ela pensava assim. Mas aí, com a pesquisa, que quando eu comecei o mestrado, eu ia fazer uma pesquisa sobre um outro assunto, mudei no caminho, porque realmente voltei e aquilo me chamou a atenção. E na minha pesquisa, nas leituras que eu fiz para escrever a pesquisa, tem autores, um deles que fala isso é o Tapscott, ele fala que os adolescentes acham que o Facebook é privado porque os pais não olham. Então, que já fica alerta para os pais, o adolescente tem muito essa coisa, assim, eu quero minha intimidade, eu quero minha privacidade, eu quero ter o meu cantinho, eu não quero que o pai e a mãe invadam, eu não quero que a família saiba de algumas coisas que são só minhas. E antigamente esse espaço era o quarto, né? Isso. Hoje em dia é a internet. É a internet. Olha. E eles precisam desse espaço para se desenvolver. Mas eles acham que a internet, porque
pai e a mãe às vezes não sabem utilizar e não Não tão ali orientam, ainda. não estão controlando, digamos assim, é um espaço privado. Uhum. Daí eles não enxergam o outro lado, né? Claro. Que outras pessoas têm acesso. Que, por exemplo, no Facebook, o amigo do amigo pode não ser um conhecido daquele amigo que eu conheço. Certo, então o próprio manejo da internet ainda não está claro. A gente vê muito isso com pessoas idosas, né? Que às vezes, sem querer, revelam dados pessoais, às vezes endereço, né? O local onde mora, o telefone, mas com os jovens, com os adolescentes, isso tem um agravante que é a curiosidade sexual, né? A própria curiosidade deles, sim. Que daqui a pouco a própria exposição, a tendência a querer se expor e tudo mais, por isso que tem que ser controlado, Tem né? que ser controlado, tem que ser cuidado. E também por questões assim, já aconteceu casos, até esses dias atrás eu estava conversando com uma outra educadora, e ela me relatou que apareceu nos arredores da escola uma pessoa estranha. E aí ele chegou e disse, eu quero falar com tal aluna. Uhum. E aí ela disse, tá, mas quem tu é? Não, eu sou um amigo dela e tal. Dela disse, mas qual é a aluna? Daí ele pegou e mostrou uma foto que ele tinha da menina no celular. E aí a diretora pediu o nome da aluna, daí ele falou e tal. Aí ela foi lá, deixou ele esperando e foi lá conversar, né? Foi lá conversar com ela, não tô esperando ninguém, não combinei com ninguém, né? Mas aí a escola ficou atenta, percebeu e teve uma atitude. Mas como que ele chegou até a escola? Porque a adolescente colocou uma foto no Face com o logo da escola. Então, entendo. São coisas banais que às vezes o adolescente faz, a criança faz, o idoso faz também, como tu falou, que acha que não vai repercutir. Camila, tem pergunta aqui, viu? Tá. O Vitor tem 16 anos e já está preocupado com as duas irmãs dele, que mexem na internet, fazem muita coisa sem necessidade, algumas muito avançadas para a idade. Ele não fala qual é a idade. O que a minha mãe deve fazer? Então, falando de modo geral, qual deve ser a orientação para os pais? O Vitor, que mora na Palhoça. Beijo para você, Vitor. É muito legal a tua preocupação, Vitor, porque isso significa que já tem um esclarecimento, né, da preocupação, em ter essa preocupação. Então, é importante que os pais acompanhem. Peça para o filho com quem está conversando, o que fica fazendo na internet. Às vezes pegar o celular ou o computador e ir lá dar uma olhadinha, né? Conversando com o filho, preciso olhar, porque eu me preocupo contigo, eu estou preocupada que pode acontecer alguma coisa contigo. E relatar fatos que a gente vê na mídia, como aconteceu em Itajaí, daquele menino que foi raptado, porque colocou dados do trabalho do pai, enfim, da família nas redes sociais. E aí ele ficou, acho que uma semana em cativeiro. Olha só, Camila, e como negociar isso com os filhos? Porque tem uma pergunta aqui de um outro telespectador, agora os adolescentes têm a senha no celular, né? E a minha filha não quer me passar a senha. Como fazer para convencer ela a me dar a senha? Esse tem que ser um trabalho prévio mesmo, né? Eu te dou um celular e aí eu tenho controle também, né? O pai vai dar uma olhada de vez em quando. Tem que ser conversado assim também? Tem que ter uma negociação. É um processo, né? Na verdade, esse processo deveria acontecer desde pequenininho, que você vai trabalhando, você vai negociando, você vai colocando limites. Então, é uma construção. Se não foi feito desde pequeno, fica um pouco mais difícil, né, quando chega na adolescência. Mas tem que controlar, tem que negociar. E se a pessoa não está... se você não se sente seguro para deixar ele usar o celular e ele não te dá o acesso que você acha importante, tira. É mesmo? Tem que ser assim mesmo, né? Porque é a situação de risco que você está colocando, pode colocar em situação de risco. Olha só, e aí a mãe e o pai tem que, às vezes, cumprir aquele papel do chato, da bruxa. Tem que ser. Você não me ama, aquela coisa. É a pergunta da Sandra Silva. Eu tenho uma filha, ela fica o dia inteiro na internet. O que eu faço para me aproximar mais dela e saber o que ela anda fazendo no celular? Às vezes tem que impor mesmo, né? Só com conversa não dá, né? Às vezes não dá, dependendo da situação não dá. Ok. Monitorar, né, o que tu tá fazendo. Existem hoje aplicativos, eu não saberia dizer agora o nome de um, mas eu sei que tem aplicativos, né, que os pais podem ver, né, sem o filho saber, o que o filho tá fazendo. O que tá acontecendo, Para né? monitorar mesmo, porque às vezes, eu assisti um filme sobre isso e ele mostra claramente como que um pedófilo faz a aliciação, como que ele faz o assédio, envolve o adolescente no romantismo, que às vezes até o adolescente se vira contra os próprios pais. Claro, olha só. E aí pode sofrer abuso.
enfim. Essa conversa não é para apavorar ninguém não, viu, gente? É justamente para orientar, porque é preciso essa orientação. Desde o meu tempo de adolescente, que já faz tempo, não tinha internet, não tinha nada disso, já era necessário, agora nesses tempos mais ainda. Camila Figueiredo, você lança o livro, então, nessa quinta-feira, é isso mesmo? À noite? À noite, às 19h30. Onde é que vai ser, Camila? Na Livraria Catarinense do Continente Parque Shopping. Ok, obrigada, viu? Parabéns pelo teu trabalho, que é super importante, super atual, né? Sim. Sensacional. Obrigada, até a próxima, Camila. Obrigada.